Fala galera, eu sou o Gustavo da Rollercat Brasil. Se você não me conhece, eu sugiro fortemente que você me siga no @RollercatOficial com 2 L's. Hoje eu vou te ensinar como aumentar a expectativa de vida do seu gato em até 10 vezes. Eu sei que você deve estar se perguntando como isso é possível, e eu, se tivesse aí no seu lugar, pensaria a mesma coisa, se eu não tivesse visto isso com meus próprios olhos. O vídeo que eu vou passar a seguir para vocês é do gato Hubble, que hoje ele tem 31 anos de idade, acabou de fazer em maio de 2019. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. E caso você queira checar a veracidade do que eu tô te falando, ao final desse vídeo eu vou deixar mais 2 links aqui embaixo. Galera, outro fato que comprova o que eu tô acabando de dizer pra você é que no Guinness Book, não sou eu que tô dizendo, no Guinness Book foi registrado um gato que viveu até os 38 anos de idade. E eu também, ao final desse vídeo, vou disponibilizar esse link aqui que você vai ter acesso a toda essa matéria. Ou seja, eu estou te falando e vou comprovar isso pra você passo a passo. Agora, para te explicar toda essa metodologia, eu preciso te colocar um outro cenário. Se você der um Google rapidamente, vai verificar que a expectativa de vida de um gato que sai para a rua chega em torno de 3 anos, uma expectativa muito baixa. Isso porque ele está suscetível a vários riscos que a rua oferece, como ataques de cães ou humanos maldosos, doenças que afetam não só o gato, mas que também pode afetar a sua família, ou atropelamento e diversos outros tipos de riscos infinitos de doenças que ele corre quando ele sai para a rua. Mas eu preciso te dizer que não é só o gato que sai pra rua que está exposto a alguns riscos. Eu criei uma tabela aqui que mesmo os gatos que estão dentro de casa, são criados dentro de casa, eles correm determinados riscos que vão subtraindo pouco a pouco a expectativa de vida deles, levando à morte precoce. E eu vou discriminar aqui para vocês quais são esses riscos, ok? As doenças genéticas não identificadas a tempo, é muito comum isso acontecer. Você não consegue identificar um sintoma do gato e quando você vai ver aquela doença atingiu ele e já é tarde demais para fazer qualquer coisa. É muito comum, no segundo risco que eu vou falar aqui, a insuficiência renal. Os gatos sofrem muito de insuficiência renal porque eles não se hidratam direito, ok? Outro risco é a intoxicação por alimentos proibidos, né, que normalmente as pessoas não sabem. O quarto risco é a leptospirose, ok? O quinto risco é a leucemia. O sexto risco é a AIDS. O sétimo risco é a PIF. E o oitavo risco, que é o mais importante de todos e que ninguém dá atenção: morte precoce por depressão ou estresse. É a morte mais silenciosa que um gato pode ter. E se você não identificar isso a tempo, pode ser tarde demais. E eu vou explicar no decorrer desse vídeo para vocês como fazer isso. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de gateiros. O primeiro gateiro acredita que gato criado na rua é um gato mais feliz. E o segundo gateiro que acredita que gato criado dentro de casa é o gato mais saudável. Eu não sei se você está preparado para ouvir isso, mas eu preciso te dizer que os 2 lados estão errados. O primeiro tipo de gateiro está errado por não considerar todos os riscos que a rua tem. E o segundo tipo de gateiro por não considerar que o primeiro gateiro está parcialmente correto. Mas peraí, você está querendo dizer que eu estou errado em querer criar o meu gato dentro de casa? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Quando você decide criar o seu gato dentro de casa, esse é o primeiro passo. E eu considero que realmente é uma grande vitória. Mas você não pode ignorar o fato de que quando você traz ele para dentro da sua casa, você está contendo completamente todos os seus instintos. E os riscos são que o seu gato sofra de doenças emocionais. E o pior, que ele sofra calado. Você não consiga interpretar o que está acontecendo. Eu não sei se você tem essa dúvida, mas o seu gato também pode sofrer de depressão assim como você. A grande diferença entre você e o gato é que quando você está com depressão, você tem a chance de procurar um psicólogo, de conversar, de procurar um psiquiatra que seja, para você se tratar. E o gato, ele não tem essa mesma chance que você, porque ele não se comunica, ele não consegue falar.
Logo, quem tem que fazer isso por ele é você. Talvez minha família ela se pareça muito com você ou com a sua família. Quando nós decidimos ter um gato, o primeiro gato que nós adotamos foi o Matias. O que acontecia com o Matias? Nós deixávamos ele sempre sair para a rua. O Matias sempre gostava de dar as suas saidinhas. E na época, inclusive, eu tinha uma empresa de rede de proteção e até então a gente nunca tinha pensado em colocar rede em casa porque o mercado que eu atuava era o mercado de redes de proteção para criança. O tempo foi passando e a gente simplesmente ignorou o fato de que o Matias corria riscos lá fora porque a gente não conhecia nada sobre isso. O fato foi que um dia o Matias voltou todo machucado para casa. Eu vou te mostrar uma foto aqui. Ele brigou com um gato na rua e voltou todo machucado. Nossa família se preocupou demais com aquilo, demais. Foi então que a gente decidiu telar toda a casa. A empresa foi lá, telou toda a casa da minha sogra e o Matias não podia mais sair para a rua. O tempo foi passando e o Matias foi ficando cada vez mais estressado dentro de casa. Ele queria sair, ele miava, ele esperneava. Ele começou ao longo do tempo a ficar muito agressivo. A gente não conseguia nem fazer carinho direito com ele. Parece que ele criou uma espécie de rancor. Eu não sei se você tem essa experiência na sua casa, mas o gato realmente ficou bravo. O gato ficou muito bravo. E o que acontece foi que eu comecei a pensar em várias outras estratégias, né? Mesmo sem saber e conhecer profundamente isso até então, eu comecei a pensar em várias coisas de como a gente poderia diminuir aquele estresse. E aí comecei a estudar um produto, que até montei uma fábrica aqui no Brasil, o produto chama Roller Cat Anti-Escape, para colocar o Roller Cat nos muros da casa, né? Porque até então ele ficava confinado só dentro do imóvel e não poderia sair para o quintal para brincar. Então eu fui lá e montei essa fábrica porque eu entendi que era um bom negócio e que eu poderia levar isso para outros gateiros também. Foi então que a gente instalou o Roller Cat em todo o muro do quintal. E o Gatias, que a gente chama ele de Gatias de vez em quando, mas o Matias, ele ficava dentro da casa, saía para o quintal às vezes, mas mesmo assim eu percebi que aquilo não era suficiente, porque o quintal não tinha nada de enriquecimento ali para ele brincar. Era simplesmente um quintal, não tinha nada demais. Então o Matias continuava miando, o Gatias continuava reclamando que ele queria ir para a rua de qualquer jeito. Então não adiantou, a gente colocou rede de proteção, a gente colocou o Roller Cat, a gente colocou a porta anti-escape também que a Roller Cat fabrica, colocamos todos os aparatos de proteção para criar um ambiente seguro para eles, para que eles ficassem menos estressados. Eu falei eles, eu não contei para vocês, estou contando só o caso do Matias, mas a gente tem mais 3 gatos também. Mas aqui a gente está falando do Matias, então vamos seguir com ele. E aí o Matias continuou ficando estressado e eu percebi que a gente não sabia fazer várias coisas. A gente começou a comprar um monte de brinquedo que ele não gostava, que ele nem dava bola, e começava a testar outros brinquedos, e a gente não sabia que existia uma forma de você criar o gato de forma menos estressada, né? E na época eu fiz uma parceria com a Isa Gateira, inclusive vou deixar um vídeo aqui para vocês verem ela falando do Roller Cat. Para mais informações, continuem acompanhando as redes sociais da marca Roller Cat. E ela me apresentou a Patrícia e o Anderson. Eu não sei se vocês conhecem eles, mas eles são os treinadores do Leon, o gato da novela O Sétimo Guardião, que acabou de passar na Rede Globo. Acabou de terminar, inclusive, a novela. A Paty, ela é veterinária especializada em gatos e o Anderson é treinador especializado em gatos. Então, ambos conhecem muito de saúde animal e ambos conhecem muito de comportamento. Na verdade, a Paty mais de saúde, né? Mais focada porque ela é veterinária, e o Anderson mais de comportamento. Eu comecei a pegar várias dicas com eles, várias dicas. Eles falaram, olha, Gustavo, por que você não faz determinada coisa e testa? Eu fui lá e fazia aquela determinada coisa e testava para ver se o gato ficava menos estressado. E aí eu comecei a fazer várias alterações. Nessa minha amizade que eu criei com eles, eu comecei a pegar muitas informações, para fazer com que o Matias, mesmo dentro de casa, tivesse uma vida mais saudável, né? E a gente conseguisse aumentar a expectativa de vida dele, porque a gente sabe que a depressão é um dos fatores, como eu falei ali para vocês no gráfico em cima, que reduzem, né, a expectativa de vida do gato. E aí começamos a fazer tudo isso e foi muito legal. O resultado que eu tive foi excelente. E aí eu fiquei pensando, poxa, por que eu não divido isso com as pessoas? E é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês. E o fato é que tudo que eles ensinavam, só reforçando, iriam diminuindo. Eu percebi que essa lista que eu coloquei aqui em cima para vocês, tudo que eles ensinavam um pouquinho, ia reduzindo aqueles riscos. Logo, se eu estou reduzindo os riscos que diminuem a expectativa do meu gato, eu estou conseguindo aumentar a expectativa de vida dele. Porque eu estou eliminando os fatores que fazem ele perder um pouco de vida, vamos dizer assim.
Hoje o que acontece? A maioria das pessoas elas fazem um enxoval do neném, vamos chamar assim. Elas adotam um gato ou compram um gato e aí tem uma lista de produtos que elas vão comprar. Aí ela vai lá, compra bebedouro, compra caixa de areia, coloca a rede de proteção, instala roller cat no muro, começa a faz um verdadeiro enxoval ali pro gato. E aí o que ela faz depois que ela comprou o enxoval? Ela reza para que aquele gato seja feliz e dê tudo certo. Ou ela vai comprando brinquedo, ela vai fazendo várias coisas. O fato é o seguinte, imagine você, eu falei enxoval de bebê propositalmente para te provocar a pensar uma determinada situação. Imagine você, neném, sua mãe vai lá e compra um enxoval para você, coloca o seu berço, coloca as coisas que você precisa ali de comer, coloca, enfim, prepara todo um quarto super seguro para você viver. O que acontece se ao longo de toda a sua vida você passar no mesmo quarto, você ficar vivendo ali naquele quarto? Você vai se deprimir, você vai se definhar, porque as pessoas elas precisam se desenvolver. Então, ao longo do tempo, o que acontece? Você vai se desenvolver, você não quer ficar mais naquele quarto, você quer novos desafios, você quer desenvolver, né? Ninguém gosta de ficar preso num lugar fazendo as mesmas coisas todos os dias. E aí você deve estar se perguntando, Gustavo, então quer dizer que eu vou ter que comprar milhares de outras coisas para o meu gato para criar um ambiente enriquecido? Não é isso. Não é isso que eu estou querendo te dizer. O que eu estou querendo te dizer é que, imagina o seguinte, você lá dentro do seu enxoval, dentro do seu quarto de neném, a sua mãe, no caso, ela vai lá e tira a grade do berço, por exemplo. Você começa a viver sem dormir no berço com as grades, você vai viver numa cama normal. De repente ela muda um armário de posição, ela começa a abrir a porta, por exemplo, para você sair, explorar mais lugares dentro da casa. Enfim, ela vai alterando algumas coisas para que você consiga se desenvolver. Ela começa a te ensinar a falar, ela começa a te ensinar a andar, ela começa a desenvolver você ao longo do tempo. Logo, a sua saúde emocional, ela vai se manter estável. Óbvio que no meio dos caminhos você vai ter algumas dificuldades, mas muito melhor do que você ficar preso dentro daquele quarto com o mesmo berço, com as mesmas coisas, sem desenvolver, sem aprender a falar, sem aprender a andar, sem poder explorar novos conhecimentos. E é claro que ao longo do caminho da sua jornada de vida, quando você está lá no seu quarto de neném, além de se preocupar com o seu desenvolvimento, você tem que preocupar também com a sua saúde, senão você não consegue seguir em frente. Então, além de se preocupar com coisas que a gente vai trabalhar a sua saúde emocional para você crescer e se desenvolver como ser humano, você vai precisar cuidar da sua saúde. E o gato não é diferente. O gato ele precisa de se desenvolver emocionalmente e ele precisa que a gente cuide da saúde dele, que a gente entenda as coisas que podem acontecer com ele, os riscos que podem acontecer com ele. É assim que você faria com seu filho. E é assim que você deve fazer com o seu gato. Você deve entender quais são os riscos para proteger eles das coisas que tiram a expectativa de vida deles, e você deve também criar soluções, situações para que ele se desenvolva emocionalmente e não entre em depressão. Olha, por mais que eu queira te ensinar e passar todas as informações por aqui num vídeo, a gente não conseguiria por dois motivos. Uma, por causa de tempo. Eu gastei muito tempo para aprender isso, tanto com o Anderson quanto com a Patrícia. A gente ficou aí quase 10 meses de aprendizado conhecendo essas informações. O segundo motivo é o motivo da prova. Vou te dar um exemplo da prova. Você tem aquela prova para você fazer na sua faculdade, no seu colégio, ou seja lá que prova ou teste você vai fazer. Você estuda por muito tempo aquela prova ou aquele teste. Mas quando você vai executar aquela prova, quando chega na hora da verdade, você acaba se esquecendo de tudo, né? Você não tem, a não ser que seja prova com consulta, que é mais ou menos a minha proposta aqui para vocês. O que eu fiz foi criar com o Anderson e com a Patrícia uma coletânea de e-books. É uma coleção de vários e-books que ensina tudo isso que eu tô falando aqui para vocês de forma muito didática, né? Um emaranhado de informações que eu aprendi ao longo de todo esse tempo com eles, concentradas e compiladas dentro de um e-book. E detalhe, esse e-book você vai poder consultar a hora que você quiser e quando você quiser. Ou seja, é prova com consulta. Então, o que você vai receber? Você vai receber 4 e-books. E por que e-books? A gente decidiu fazer 4 e-books online, né? Que você possa assistir no celular. Por quê? Porque você possa consultar no celular. Porque você não consegue carregar 4 livros impressos na sua bolsa. É muito mais prático você levantar seu celular e ter todo aquele acesso de todas aquelas informações online ali onde você estiver. Ao todo, mais ou menos, esses e-books possuem umas 250 páginas, mas fica tranquilo que essas páginas têm muita ilustração também, é um conteúdo muito leve. A gente fez várias homenagens a gato preto, gato branco, tem um monte de imagem maravilhosa de gato para você curtir.
E são 250 páginas de leituras leves. Por quê? Porque ele foi preparado para ler em celular, então as letras são maiores, e é por isso que deu tudo isso de página também. A gente estima que a leitura de cada e-book mais ou menos gira em torno de 15 minutos. Então uma leitura leve, agradável, e você vai ver muitos gatinhos bonitos ali também. Então das 4 obras que eu falei para vocês, o que você vai receber? A primeira obra chama 10 métodos incríveis para manter o seu gato menos estressado dentro de casa. E obviamente o que ela entrega ali é que ela ajuda o seu gato a eliminar aquele risco da depressão, né? Você aprende 10 métodos de criar ali dentro da sua casa e de forma muito feliz. A segunda obra, ela chama A Origem da Fuga do Gato. Você vai aprender por que os gatos gostam de fugir e vai começar a entender alguns comportamentos que você pode corrigir para também aumentar a expectativa de vida do seu gato, ok? A terceira obra é O Gateiro de Primeira Viagem. Apesar do nome, todos os gateiros deveriam ler, sejam eles de primeira ou de segunda viagem, porque como eu falei para vocês, eu errei muito no início, muito mesmo. E essa obra, ela me ajudou a fazer o beabá bem feito, né? O que eu tenho que fazer ali, qual que é tudo que eu tenho que fazer inicialmente para dar minimamente uma vida digna para o meu gato e também aumentar a expectativa de vida dele. Então veja, todas as obras que eu estou citando para vocês, elas aumentam a expectativa de vida do seu gato, porque você começa a entender ele de forma mais profunda, entender o comportamento dele, entender o que ele precisa, entender como desenvolver ele. Então tudo isso você vai aprendendo e cada um deles vai aumentando um pouquinho a expectativa de vida do seu gato. A quarta obra é muito importante, essa obra eu considero que é uma das mais importantes, que é Alimentos Proibidos e Doenças. Lembra lá atrás que eu falei para vocês? Não adianta você só cuidar do emocional do seu gato, você precisa cuidar da saúde dele também. E para cuidar da saúde dele, você precisa ter conhecimentos básicos de que alimentos você pode ou não dar para ele, ou quais são as principais doenças e geralmente quais são os sintomas para que você consiga se antecipar. Né? Porque como eu falei para vocês, tem algumas doenças que acontecem e quando chegam não tem mais o que fazer. Então se você consegue visualizar e identificar um sintoma, você tem tempo hábil para levar o seu gato para o veterinário. Né? E isso também faz com que ele aumente a expectativa de vida dele. E além de tudo isso que eu estou te entregando aqui em cima, essas 4 obras, você ainda vai receber um bônus. Esse bônus chama A Verdadeira Missão dos Gatos. Essa obra é muito legal. Essa obra a gente vai inclusive colocar à disposição ali para vender depois separadamente. É uma obra que ela fala sobre a parte espiritual dos gatos, a parte mais espiritualizada da coisa, saca? A origem do Egito Antigo, a origem na bruxaria. Tem um emaranhado de informações que é bem legal dessa obra, que traz a parte mais mística do gato, né? Qual é a verdadeira missão dos gatos? É basicamente isso que a obra fala. A verdadeira missão dos gatos, além da física, né? A parte mais espiritualizada, histórica. É uma obra muito legal e muito bacana, que inclusive a gente homenageia os gatos pretos que tanto sofreram preconceito ao longo dos anos. Quando eu decidi criar essa obra, eu já estava bem, os negócios iam bem e eu já tinha alcançado vários sonhos na minha vida, né? Para quem não sabe, eu tenho alguns negócios não só relacionados a gato. Mas os gatos tiveram um papel muito importante. Eles me trouxeram muita prosperidade. E eu precisava de alguma forma retribuir isso. E de que forma eu posso retribuir? Eu poderia fazer uma doação para várias instituições de caridade, de ONGs, eu poderia ter vários caminhos. Mas a forma que eu encontrei foi criar conteúdo para ensinar as pessoas como criar melhor os seus gatos para aumentar sua expectativa de vida. Logo, se eu conseguir distribuir todas essas obras para o maior número de pessoas no Brasil, eu vou estar impactando diretamente a vida de todos os gatos e de todos os gateiros, de forma com certeza positiva, aumentando a expectativa de vida deles. Foram 10 meses de trabalho intenso. Eu contratei um jornalista que ficou pesquisando vários sites e várias publicações mundialmente, internacionalmente. Ele pesquisava várias informações e trouxe um grande compilado. Quando a gente tinha esse compilado na mão, a gente precisaria de uma validação. Então o que a gente fez? Chamou o Anderson e a Patrícia. O Anderson e a Patrícia pegou todas aquelas informações e agregou o dobro de conhecimento do que eles sabiam ali. A gente juntou tudo e diagramou, comprou um monte de imagem. Todas as imagens que estão dentro do e-book são imagens pagas que nós compramos, são imagens de extrema qualidade. Eu estimo que ao todo
Para fazer todo esse projeto eu gastei em torno de R$9.000, mais ou menos, foi o meu investimento, sem considerar o tempo que eu gastei durante esses 10 meses. Estou considerando só a diagramação, ilustração, conteúdo, jornalista e essas coisas assim que a gente precisou para fazer de criação. Inclusive o site que você está vendo agora teve um custo para a gente. E o custo é estimado em R$9.000. Por que que eu estou te falando isso? Vou te explicar um detalhe. Se eu tivesse lá atrás, há 2 anos atrás, a oportunidade de comprar e obter essa coletânea, eu teria economizado mais muito dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro com veterinário, dinheiro com compra errada de bebedouro, de comedouro, de brinquedo, de arranhador. Eu teria economizado muito dinheiro. Eu estimo que se você fosse fazer todo esse trabalho que eu fiz sem perfumaria, você iria gastar em torno de R$4.500. Metade pelo menos do que eu gastei com jornalista, pesquisa e validação desse conteúdo. Era esse que iria ser mais ou menos o seu investimento. E o custo de oportunidade, que é o que eu falei aqui, se eu tivesse há 2 anos atrás conseguido esse conteúdo, com certeza eu compraria com o olho fechado. Porque a economia de tempo e dinheiro que iria me dar e o aumento de expectativa de vida que eu teria com meus gatos seria muito maior. Eu não iria errar tanto como eu errei. Mas a boa notícia que eu tenho pra você é que você não vai precisar gastar nem 9, nem 4.500, nem 5.000 reais, nem nada próximo disso para ter acesso a toda essa informação que nós demoramos 10 meses para desenvolver. Se você olhar aqui agora no site, provavelmente deve ter aberto aqui todas as informações de compra, preço, ou se não abriu ainda, acho que no final do vídeo vai abrir, ok? De R$ 99,90, que tá toda essa coleção, eu vou fazer um desconto aqui de 50% para que a gente possa impactar ainda mais gateiros. Se você olhar aqui embaixo, tem um contador ali de até quando vai essa promoção, você vai pagar R$ 49,90. São 5 parcelas de, acho que dá menos que R$10. Você deve estar se pensando, tudo bem, mas eu vou lá, compro, e se eu não gostar? Se você não gostar, você não vai ter risco nenhum. Por quê? Eu vou te dar uma garantia incondicional de 30 dias. O que é essa garantia incondicional de 30 dias? Se você um belo dia acordar, dentro dos 30 dias que eu tô te falando, e falar assim, olha, acordei de mau humor, eu não quero mais saber de e-book, eu não gostei da foto que o Gustavo colocou assim, eu não gostei da informação Y, não importa, se você não gostar, você vai mandar um e-mail para mim, gustavo.renovaprodutos@gmail.com, é o tempo de eu ler aquele e-mail e te devolver os seus R$50. E de verdade, não importa, se você acordou mal-humorado e quer pegar esses R$50 para comer pastel, você me manda um e-mail que eu te devolvo o dinheiro. Por que eu tô falando isso? Porque eu confio no que nós desenvolvemos. Eu confio que o que está escrito ali, as imagens que estão ali, os ensinamentos que estão ali, eles vão impactar e transformar a sua vida e a vida do seu gato, ok? Reforçando, se há 2 anos atrás eu tivesse essa proposta, eu com certeza teria economizado muito tempo e dinheiro. E você, daqui 2 anos, se você não comprar agora, se você não adquirir agora, talvez você pense a mesma coisa. Então essa é a sua chance. São 5 parcelas de R$10. Pessoal, e o que eu peço de coração para vocês? Depois que vocês lerem todo esse conteúdo e conseguirem aplicar os ensinamentos que estão ali, eu peço fortemente que vocês nos deem esse retorno. Quais foram as transformações que de fato vocês conseguiram dentro da sua casa com o seu gato? O quanto você conseguiu aumentar de qualidade de vida dele? O quanto você aumentou a conexão? O quanto você sente que ele está mais feliz? Porque é essa transformação que a gente quer levar para vocês. Então me deem esse feedback. Pode ser lá no Instagram da Rollercat Oficial. Rollercat com 2 L's. Beleza? Meu muito obrigado e boa sorte!